Boa noite. Boa noite. O segundo dia da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O governo anuncia um acordo para os americanos usarem a base de lançamento de foguetes no Maranhão. Em decisão inédita e unilateral, o Brasil dispensa cidadãos americanos, australianos, canadenses e japoneses do visto de entrada. Mas brasileiros continuam precisando do visto para entrar nesses países. Em clima de otimismo com a economia, a Bolsa de Valores de São Paulo atinge a marca recorde de 100 mil pontos. O governo do Rio anuncia cancelamento da concessão do Maracanã ao grupo liderado pela Odebrecht. Autoridades e vizinhos se preocupam com 2 barragens em Minas Gerais. A Vale começa a pagar um auxílio de emergência para famílias de Brumadinho. E professores, funcionários e alunos se reencontram na Escola Raul Brasil, em Suzano. O Jornal Nacional está começando. Nesta segunda-feira em que o presidente Jair Bolsonaro se encontra em visita oficial aos Estados Unidos, o Diário Oficial da União publicou um decreto que dispensa a exigência de visto de entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão. Foi uma decisão unilateral, ou seja, o Brasil abre mão do princípio da reciprocidade, pelo qual esses países também aboliriam a necessidade do visto. Mas os brasileiros vão continuar precisando dele. O governo afirma que essa medida inédita torna menos trabalhoso para eles fazer turismo aqui no Brasil. A isenção vai entrar em vigor daqui a 90 dias. Em Washington, os 2 governos assinaram um acordo sobre o uso da base de Alcântara, no Maranhão, pelos americanos. A visita nem estava na agenda. O presidente Jair Bolsonaro deixou a residência oficial, onde está hospedado a Blair House, e foi a sede da CIA, a agência de espionagem americana, no estado vizinho da Virgínia. O Palácio do Planalto disse que o presidente fez a visita porque se preocupa com o crime organizado e o narcotráfico e quer fortalecer a troca de informações na área de segurança entre os 2 países. Ontem, um jantar oferecido pelo embaixador Sérgio Amaral reuniu lideranças conservadoras, empresários e jornalistas. Entre eles, o ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, e o ideólogo de direita, Olavo de Carvalho. No discurso, Jair Bolsonaro destacou que o principal objetivo da viagem é estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos, um país que ele considera um exemplo. Eu quero o Brasil grande como o Trump quer os Estados Unidos grandes. Tenho certeza que, a partir desse princípio, poderemos sim construir, pavimentar dias melhores para os nossos povos. Na área econômica, a intenção do Palácio do Planalto está sendo de mostrar portas abertas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o objetivo é aumentar o comércio com os Estados Unidos sem diminuir os negócios com a China. Guedes propõe uma relação onde todos ganhem. E todos pretendem ganhar com o uso da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. Há mais de 20 anos, os Estados Unidos tentam negociar um acesso à base. Pela localização, lançar foguetes de Alcântara significa uma economia de quase 30% no combustível necessário para alcançar a órbita. O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, assinou um acordo de salvaguardas para o uso de Alcântara. Empresas americanas e o governo americano poderão usar a base, levando seus foguetes. O controle da área e dos equipamentos permanece sendo do Brasil. Outros países com programas espaciais poderão ter o mesmo acesso no futuro. O governo informou que está negociando lançamentos de satélites com a empresa americana SpaceX. Amanhã, a política domina a agenda. Será o dia mais importante da visita. O presidente Bolsonaro vai ser recebido pelo presidente Trump no Salão Oval da Casa Branca.
Lembrando que esse acordo para o uso da base de Alcântara ainda precisa passar pelo Congresso. Vamos voltar agora ao vivo a Washington, onde o presidente Jair Bolsonaro discursou há pouco na Câmara de Comércio Americana. O Luiz Fernando Silva Pinto acompanhou, tem informações para a gente. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. O presidente Jair Bolsonaro disse que vê muitas semelhanças entre a eleição dele no Brasil e a de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. E falou que tem a expectativa de aprofundar ainda mais a relação com todos os americanos. Hoje, os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer, sim, aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais variadas negociações. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que de forma especial estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. O Brasil tem muito a oferecer e eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que assinado agora há pouco, sobre o centro de lançamento de Alcântara, nas mais variadas áreas, mineralogia, agricultura, biodiversidade. Temos uma imensidão a ser descoberta em nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter a parceria desse Estado ao qual eu admiro. Então, o que eu tenho a dizer aos senhores, o Brasil mudou, tanto é que os senhores estão aqui. E nós estamos prontos para ouvi-los, de modo que possamos chegar num bom entendimento, para que as políticas adotadas por nós tragam paz e prosperidade para o Brasil e para os Estados Unidos. Jair Bolsonaro disse também que é preciso resolver a questão da Venezuela e, nas palavras dele, libertar aquele povo. Para isso, ele disse que conta com um apoio americano. Minutos antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está comprometido com reformas na área econômica. Guedes afirmou que o Brasil se acostumou a gastar muito e de forma descontrolada, prejudicando as futuras gerações. Por isso, ele disse que defende a reforma da Previdência e o enxugamento do Estado. Renata, Bonner. Luiz Fernando Silva Pinto, ao vivo de Washington. Parte da equipe econômica do governo federal que ficou em Brasília para cuidar das mudanças na Previdência se reuniu hoje com representantes das Forças Armadas. A reunião com militares foi na Secretaria da Previdência do Ministério da Economia. A proposta, que mexe com a aposentadoria deles, deve chegar à Câmara na próxima quarta-feira e ainda está sendo ajustada. Um dos pontos em que não há consenso é sobre o aumento escalonado na alíquota de contribuição, que vai passar de 7,5% para 10,5%. Os militares querem que esse teto só aconteça em 2022. A equipe econômica quer um prazo menor. O secretário Rogério Marinho confirmou os ajustes finais e disse que a palavra definitiva vai ser a do presidente Jair Bolsonaro. Ele já está sendo informado de todos os passos que estão sendo dados, talvez uma última apresentação a ele, e em seguida estaremos no Congresso Nacional, provavelmente à tarde, a ideia seja à tarde. É natural que o presidente da República tem interesse de verificar o final do trabalho. E hoje o presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que mesmo com a proposta dos militares chegando na próxima quarta-feira, a CCJ só vai conseguir votar a admissibilidade da PEC da Previdência no dia 3 de abril e não ainda em março, como anunciou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nesse momento nós não podemos errar. Nós temos uma reforma muito importante para o país e que vai surtir efeitos pelas próximas décadas. Então não vejo nenhuma dificuldade de uma semana a mais ou a menos em tramitação. O presidente Rodrigo Maia não quis comentar o novo calendário da CCJ. Sobre os militares, disse que eles sabem fazer contas e que vão ajudar a fazer a reforma. Ou eles vão ajudar, como estão ajudando a fazer a reforma também das Forças Armadas, ou eles também vão ficar sem receber salário. O Brasil
se a gente não fizer a reforma, ou vai voltar para a hiperinflação, ou nós vamos ter um grande precatório nas aposentadorias brasileiras, de todos, e não haverá recurso para pagar as aposentadorias se as reformas não forem aprovadas. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu hoje 0,86%, embalado pelo cenário externo positivo e pelo otimismo dos investidores em relação à reforma da Previdência. Perto das 3 horas da tarde, ela atingiu a marca histórica dos 100 mil pontos. De bebidas a aviões, de farmácias a bancos, de turismo a infraestrutura. Tudo isso cabe na Bolsa. Empresas brasileiras fatiam o seu capital em ações, vendem as fatias e assim conseguem dinheiro para investir e crescer. Perto de 400 empresas estão na Bolsa. 62 fazem parte do Ibovespa. Ele é o principal indicador, reúne as ações mais negociadas, que representam 80% das transações. Quando o Ibovespa sobe, significa que as principais empresas com ações na Bolsa estão atraindo o interesse dos investidores e se valorizando. E essa valorização é medida em pontos. Hoje o Ibovespa atingiu um nível que nunca tinha alcançado na sua história. Pouco antes das 3 horas chegou aos 100 mil pontos, recuou e fechou o dia com 99.993 pontos. O primeiro índice Ibovespa saiu em 1968 e foi calculado com essa máquina aqui. Isso era uma calculadora. A história da Bolsa e do mercado financeiro reflete muito da história da nossa sociedade, dos nossos costumes, da tecnologia. Muita coisa aconteceu para a gente chegar até aqui. Outrora, homens de muito garbo reuniam-se para a compra e venda de ações. Em 1895, quando a caligrafia ainda era uma obra de arte, foi criada a Bolsa de Fundos Públicos, uma das pioneiras no mercado de capitais no Brasil. Em 1918, nasceu a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Já não eram só ações que o mercado negociava. O algodão, que estava era uma mercadoria muito forte, o café. E então, algumas pessoas do mercado se separaram e resolveram criar então a Bolsa de Mercadorias. Em 1971, a Bolsa sofreu um ataque de especuladores. Eles começaram a vender papéis que despencaram. O Ibovespa acumulou queda de mais de 40% no ano seguinte. Com o tempo, o paletó saiu de moda, a gravata afrouxou e os bons modos já nem sempre resistiam ao estresse do trabalho. Outras vezes parecia briga, mas eram os operadores tentando se entender no meio de tanto barulho. Eles inventaram gestos. Se na hora, compro e vendo. Então, compra 10, aquela gritaria, aquele barulho, né? 100 ações, 100 lotes. Aqui 10 lotes, 5 lotes, ou 5 aqui, ou 50. Tinha uns códigos que a gente se entendia. Durante mais de um século, o mercado funcionou com papel, giz, lousa e gogó. Calcular o Ibovespa era como tentar fotografar um objeto em movimento. O cálculo depende do preço de agora. E para capturar o preço num pregão a viva voz, com um nível de tecnologia bem baixo, dada a data, o pessoal recolhia um papelzinho e a gente tinha que anotar o valor do preço, todo mundo no mesmo instante, e a gente entregava isso para uma pessoa da área de índices, né? E essa pessoa calculava o valor do índice na calculadora. O Ibovespa era atualizado a cada 5 minutos, quase uma eternidade para o mercado de capitais. Mas aí a tecnologia deu um salto, veio a internet e acabou a gritaria. Hoje não é mais preciso que os operadores estejam na bolsa. No painel silencioso, a gente vê os papéis subindo e caindo de preço a toda hora. Os computadores divulgam o Ibovespa a cada 30 segundos. Em maio de 2007, o índice atingiu os 50 mil pontos. No ano seguinte, caiu com a crise financeira mundial. Voltou a subir, teve altos e baixos e chegou aos 75 mil em 2017. Agora, atingiu mais um marco histórico. Então, o mercado de capitais é um instrumento importante de financiamento das empresas, né? E elas, para se financiarem, para elas poderem crescer, para elas poderem fazer novos investimentos, gerar novos empregos, fazer a economia crescer, passa por aqui.
Em janeiro, a economia brasileira encolheu mais de 0,4% na comparação com dezembro do ano passado. Os investidores esperavam uma queda bem menor, de 0,1%. Na comparação com o mesmo mês de 2018, o índice de atividade econômica do Banco Central registrou alta de quase 0,8%. O governo federal vai usar a lei da ficha limpa para preencher cargos de confiança. Pelos novos critérios, a primeira avaliação leva em conta a conduta do candidato. Ele precisa comprovar idoneidade moral, que sempre agiu com honestidade e retidão, e reputação ilibada, que tem um passado inatacável longe de corrupção. Ter formação acadêmica na área ou experiência profissional no cargo ou função que vai ocupar. E a principal novidade, se enquadrar na lei da ficha limpa, não ter nenhuma condenação por órgão colegiado por crimes como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e contra a administração pública. Quanto maior a função e o salário, mais rígidas ficam as regras. No caso dos cargos de confiança DAS, Direção de Assessoramento Superior, por exemplo, a regra vale para 5 níveis de remuneração, que vão de R$ 3.440 a R$ 16.900. Segundo este economista, o ideal é reduzir as indicações políticas e valorizar os funcionários de carreira. Aquele que poderia ser atacado com mais intensidade é a situação dos DAS que vem de fora, que muitas vezes são designados em função das relações pessoais, dos interesses políticos, das composições que se fazem, das relações que se estabelecem entre o Executivo e o Legislativo. O ministro da Controladoria Geral da União explicou que as nomeações serão feitas com transparência. Há um artigo no decreto que permite ao ministro de cada área não seguir os critérios de competência, mas justificadas apenas por particularidades do cargo ou pelo número limitado de candidatos à vaga. A gente tem que deixar essa válvula de escape pelo tamanho da administração pública, mas pode ter certeza que a gente vai dar o máximo de transparência a essas informações e que decisões dessa maneira só vão ser adotadas caso não exista a possibilidade de se nomear uma pessoa que cumpra os requisitos. Na semana passada, o governo extinguiu 6.500 cargos comissionados, quase a metade de baixo valor, R$ 400 por mês, e principalmente em universidades e instituições federais. Segundo economistas, como os cargos já estavam vagos, a medida não terá impacto nas contas. As mudanças da contratação dos cargos comissionados do governo federal só vão valer a partir do dia 15 de maio. Hoje estão vagos pouco mais de 3 mil dos 24.500 casos que se enquadram nas novas regras. O Ministério da Economia declarou que os 6 mil cargos comissionados cortados na semana passada fazem parte de um pacote maior de 21 mil comissões que já foram extintas e vão gerar uma economia de 195 milhões de reais por ano. A seguir, alunos, professores e funcionários se reencontram na Escola do Massacre, em Suzano. O calor aumenta a presença de jacarés na área urbana de Vitória. Esqueça tudo que você já ouviu sobre máquinas de cartão. Chegou a Safra Pay. Safra Pay é a única máquina. Os alimentos, hospedagem e transporte estão sendo fornecidos. Sabia que a Unimed Vitória é a única no estado com hospital e maternidade próprios? Além da maior cobertura do Espírito Santo, a sua empresa não tem dor de cabeça. Liga... Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Esse foi encontrado num terreno ao lado de um salão de festa. Esse outro jacaré apareceu na calçada do bairro Jardim Camburi, o mais populoso de Vitória.